Eu terminei a leitura de The Japanese Lover, da Isabel Allende, e vou falar o que eu achei da leitura. Então temos aqui mais um lido de Isabel Allende, que é uma das minhas autoras favoritas. E eu tava, assim, com expectativa alta pra esse livro, né, como todos os outros dela. Só teve mais um que eu não gostei, que foi O Vento Sabe o Meu Nome. E esse daqui, eu achei que ele ia virar um favorito, eu tava muito animada. Mas, assim como esse O Vento Sabe o Meu Nome, esse livro, ele coloca muitas coisas, sabe? A autora colocou muito assunto importante e não deu muita profundidade, sabe, pra todos eles. Então eu gostei, mas eu não amei. E aqui a gente tem a Alma, que é uma senhora que mora, assim, numa casa de idosos, e só que ela vai lá por conta própria, né? Então é um lugar muito diferente, assim, que as pessoas podem entrar e sair, e tem tem nível, né, para cada a situação da pessoa, né? Se ela tá muito bem, ela fica ali livre, ela pode sair, entrar quando ela quiser. Se ela já tá mais um pouco doente, enferma, ela fica com um assistente. Se já tá um pouco pior, fica sempre com uma enfermeira junto, né? Um enfermeiro. E assim, foi uma leitura muito legal. A Alma é uma personagem muito bacana, assim, de você acompanhar. Ela é muito intensa, ela é forte, ela vê também o ponto de vista dela como uma mulher madura, né? Que acho que no final, se não me engano, ela já tem uns 80 anos. Então ela vai contando como foi a história dela, lembrando, né, também, né, de como foi o amor dela, como foi os anos da infância, da juventude, né? E isso foi muito bonito mesmo de ver ela falando. Mas os pontos que eu não gostei, eu achei que tinha muito personagem, que, assim, toda hora vai contando pelo ponto de vista de outra pessoa. Tem uma hora que é o ponto de vista do sobrinho, tem uma hora que é da Irina, que é a mulher que ela deixa como assistente dela, né, pra ajudar ela em coisas pessoais. Daí tem uma hora que é o ponto de vista do marido dela, então tem muita coisa, assim, sabe? E, infelizmente, isso deu uma quebrada, assim, no meu ritmo de leitura, pelo menos, não é uma coisa que eu goste muito, quando tem muito personagem ou muitas coisas, assim, inseridas, sabe? Muito assunto importante mesmo, que acho que precisaria de mais espaço, sabe, no livro. Mas tirando isso, eu gostei bastante, tá? Parece que eu não gostei, mas eu gostei muito do livro, eu achei que ele poderia ter sido perfeito, assim, pra mim, né? Mas, então ela vai contando pra gente, né, tudo que ela passou, né? E tem uma parte que é muito legal, que eu gostaria que também fosse um pouquinho maior, que era a parte que ela conta sobre o Ichimei, que é o homem que ela é apaixonada, né? E esse homem, ele é japonês e mora nos Estados Unidos, né? Então mostra na época que teve o ataque a Pearl Harbor, como os japoneses foram tratados lá nos Estados Unidos, né? Os japoneses que já moravam lá há muitos anos, né? E se consideravam mesmo como americanos de lá mesmo, né? Assim, então mostra como foi triste, como foi difícil, né? Eles perderem tudo. E é muito interessante de ver, né? Então eu gostaria que fosse muito maior essa parte, mas ela deixou meio curto, eu achei. Mas mesmo assim, muito interessante de ver. Eu nunca tinha lido, né, em um livro de ficção sobre isso, eu gostei muito. E a Isabel Allende, ela sempre coloca, assim, fatos históricos, né, histórias que é muito legal. Mas, como eu falei, eu queria que fosse um pouquinho maior. Mas tirando isso, é um livro excelente, assim, e a Alma, ela vai contando também, com o passar do tempo, sobre a morte, sobre arrependimento, né, se arrependeu ou não das coisas. É muito interessante quando ela fala sobre a morte, então foi a parte que eu mais, assim, fiquei mexida, assim, sabe? Ela fala de um jeito muito bonito, assim, acho que ela vai falando como a morte acompanhou ela durante as etapas da vida, sabe? Ai, quando eu tinha 40 anos, a morte era desse jeito, quando eu tinha 50, ela ficou desse jeito, agora com 80 ela é uma coisa completamente diferente. Eu achei muito interessante que ela conversa com um amigo dela, que tá junto também nessa casa, e é muito legal, gente. Não virou um favorito, mas é um livro que eu recomendo, sim, a leitura, ele é muito legal. Mas pra quem tem, assim, também algum problema com gatilhos, eu vou pesquisar, porque tem uma personagem aqui que acontece uma coisa muito séria. Eu não sabia, eu levei um susto, assim, fiquei bem mal quando tava lendo. Então é bom dar uma pesquisada, mas, tirando isso, é um livro que eu recomendo sim, tá? E se vocês tiverem recomendação de livro de pessoas maduras, eu
vou amar conhecer. E é isso então, tchau!